está lá em Provérbios 3, do 1 ao 5. O tema da nossa mensagem de hoje é direção de Deus para uma vida abençoada. Amém? Todo mundo achou? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estires no teu próprio entendimento. Amém? Esse texto ele é maior e tem bastante coisa, né, para estudarmos sobre ele, mas eu gostaria de trazer um texto pequeno, porém, né, com grandes ensinamentos de Deus para a igreja. Então, o primeiro ensinamento, né, que esse texto vem trazendo desde o início, né, já começa aqui, né, Deus falando: filho meu, não te esqueças da lei e do teu coração, e guarde os meus mandamentos. Então, a mensagem de hoje é a direção de Deus para uma vida abençoada. A primeira coisa, o primeiro ponto da palavra de hoje é guardar a palavra do Senhor, que está lá em 1 João 2, a partir do verso 5. Amém? E lá em 1 João, versos 2, verso 5, diz assim: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nele em quem? Né? Em Cristo, através da palavra do Senhor. Então, aqui, né, na palavra de hoje, que está lá em Provérbios 3, fala, né, sobre guardar a palavra do Senhor. E aí nesse texto aqui de 1 João, né, fala sobre a questão daquele que guarda a palavra do Senhor. Aquele que guarda a palavra do Senhor, ele tem muitas promessas de Deus na sua vida, né? E uma delas que Deus declama aqui, né, que é verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto que conhecemos que está nele, né? Então, o amor à palavra de Deus é uma, né, das primeiras coisas que o Espírito Santo, né, traz para a vida do cristão. Porque se nós cremos, nós temos que amar a palavra de Deus. Amém? E quando nós amamos a palavra de Deus, isso é notório, né, sobre os homens, que o amor de Deus, né, verdadeiramente, né, estará se aperfeiçoando em nós até o final dos nossos dias aqui na terra. Amém? E nós vamos, né, partir para a nossa pregação, né, para um segundo ponto, que é muito também importante nessa direção de Deus em nossas vidas, que é praticar a palavra de Deus.
versículo 2, que diz assim, né? Aquele que guarda, né, as palavras do Senhor, aquele que guarda no seu coração, é aquele que, como é esse guardar no coração, né? Essas palavras do Senhor, como é guardar? Guardar no nosso coração, mas ele fala no nosso coração, mas é na nossa mente. Guardarmos sempre a palavra do Senhor. Por que é importante o cristão guardar as palavras do Senhor? Porque diante das dificuldades, diante das lutas, diante das tribulações, diante das vitórias e diante também da incerteza desse mundo, a importância de guardar a palavra de Deus. Porque quando guardamos a palavra de Deus, não ouvimos doutrinas enganosas, né? Nós só ouvimos o quê? A palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Quando nós guardamos a palavra de Deus, nós cristãos com amor, nós não ouvimos a voz desse mundo, né? Nós não ouvimos a voz contrária à palavra de Deus. Jesus diz que lá em Mateus 10, se eu não me engano, ele diz que ele é o bom pastor e que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E, irmãos, a palavra de Deus, ela é a voz de Deus. Às vezes muitas pessoas dizem, eu queria que Deus falasse comigo hoje, né? Mas é só abrir a Bíblia e Deus fala conosco através da sua palavra, amém? E muito mais do que falar, né? Deus, ele pede que nós guardamos a sua palavra no nosso coração, na nossa mente, para que nós, nos momentos de alegria, de tristeza ou de dor, nós se lembramos da sua palavra e sejamos confortados. Amém? Então vamos partir, né, para o segundo ponto, que é praticar a palavra de Deus, né? Praticar a palavra de Deus é muito importante também, né? E como eu devo praticar a palavra de Deus, né? Aqui, no versículo fala sobre a prática da palavra de Deus, como praticá-la, né? Aqui só tem duas formas de praticar, mas nós sabemos que existem várias outras formas de praticar a palavra de Deus, né? Amém, né? E aqui, né, no 2, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Aqui fala, né, sobre a vida longa que Deus promete na vida do cristão. Irmãos, porque Deus promete essa vida longa com amor e paz? Porque a palavra de Deus, ela nos dá de fato vida longa nessa terra, né? Logo, a palavra de Deus tira do ser humano pecador os vícios que levam cada vez mais à morte. São vários tipos de vícios, né? Ele traz o cristão para um ambiente confortável, para um ambiente no qual ele fica mais confiante na palavra de Deus, né? Ele traz a paz. Por quê? Porque o cristão, mesmo em meio às tribulações, ele tem um conforto da palavra. E isso nos traz a paz de Deus. Amém? O terceiro ponto, que é o que nós vamos... o terceiro versículo que fala, né, sobre a prática, né, das obras de Deus, que diz assim: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Eu queria que vocês olhassem, né, a benignidade, que é a bondade, e a fidelidade. A fidelidade de quem? Nós, como cristãos, é o que Deus espera de nós, e a bondade. Porque, irmãos, nós temos que ter a fé e
a bondade, sobre a fidelidade, porque Ele mesmo é muito fiel para conosco. Então, que não nos desampare o que Deus deseja para nós, a bondade e a fidelidade. E atas no teu coração, é como se Deus dissesse assim: amarre no seu coração, amarre no seu pescoço, amarre no seu coração, guarde em você e escreve a tábua no teu coração. É uma forma como que Deus dissesse assim, para nós cristãos guardarmos, né, essas palavras, essa bondade, essa fidelidade. Tem várias outras formas, né, de agradar a Deus, mas aqui se destacam essas duas falas, né, bondade e fidelidade. Então, eu gostaria de trazer, né, falando um pouco sobre a bondade, lá em Efésios 4:32. Diz assim, né? Efésios 4:32. Nós estamos falando sobre a bondade, né? Antes sedes uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então aqui fala, irmãos, de uma forma, que são várias, né, de bondade que Deus quer que nós tenhamos, né? A bondade no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, atrai o olhar de Deus para nós, né? O amor de Deus para nós. E Ele quer que nós façamos com os nossos irmãos, que nós os amemos, né? Sejamos benignos, sejamos bons e misericordiosos, perdoamos uns aos outros, como também Deus nos perdoou. Amém? Que é um dos exemplos, né, de bondade que fala lá no versículo 3 de Provérbios. Então, voltando, né, para o nosso texto, fala também que para ter a direção de Deus, que é a nossa temática, né, e uma vida abençoada aqui na terra, fala também sobre a fidelidade, né, a fidelidade de cada um de nós para com Deus. Lá no Salmo 18:25, diz assim: com o benigno te mostrarás o benigno, para com o homem sincero te mostrarás a sinceridade, né? Aqui na Bíblia está assim, né? Mas fala com a fidelidade, né, de Deus, mostrarás a fidelidade com os homens e a sinceridade mostrará o sincero. Amém? Então fala um pouco dessa fidelidade. Mas nós, como cristãos, temos que refletir bastante sobre a nossa fidelidade com Deus. Como, irmão? Digamos que, com certeza é assim, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos aceitando
sendo fiel à sua palavra, amando a sua palavra, sendo fiel ao nosso irmão, né? Algumas das coisas. E sendo fiel, tendo um relacionamento de fidelidade com Deus, que é muito importante na vida de um cristão, né? Como direção de Deus para uma vida abençoada. Ter, né, a fidelidade, ser fiel a Deus para que Ele seja para conosco fiel. Ele sempre é fiel para conosco, né? Mas nós nem sempre somos fiéis para com Ele. Mas que nós possamos cada vez mais nos esforçarmos para sermos cada vez mais fiéis a Deus. E fiéis também à sua palavra e ao nosso irmão. Amém? Esse é o segundo ponto, né? A prática da palavra de Deus através da bondade e da fidelidade, que são apenas duas palavrinhas, mas tem muitas outras palavras, né? Que podemos praticar para agradar a Deus, mas eu trouxe essas que estão no texto. Achar graça diante de Deus é o terceiro ponto. Está lá em Gênesis 6:8. Como é, irmãos, achar graça diante de Deus? Achar favor diante de Deus. Fazer com que Deus olhe para nós e se compadeça de nós e ache graça diante de nós. Ou seja, Deus venha se agradar de nós, né? Achar favor e graça diante de Deus. Um homem, ele e sua família, ele achou graça diante de Deus, porque Noé vivendo num mundo corrupto, ele e sua família guardaram, né, a palavra do Senhor, e aí Deus se agradou dele, tanto que o dilúvio veio e encheu toda a terra, mas Noé e sua família, né, foram preservados através dessa graça que Noé, através da sua fidelidade, através do seu amor, né, ele achou graça diante de Deus. Então, lá em Gênesis 6:8, né, fala que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, irmãos, é uma coisa maravilhosa, né? O cristão, ele, de fato, ele é uma pessoa separada, né, desse mundo, assim como Noé separou sua família daquele mundo tenebroso, a igreja é separada, né, para o Senhor, mas devemos sim, né, procurar agradar a Deus, ter fidelidade com Ele, viver uma vida em comunhão, né? E aí atrair o favor de Deus e também viver uma vida de bom testemunho, né? Que é muito importante, que fala, né, que Noé teve um bom testemunho diante dos olhos de Deus e Deus se agradou, né? E achou graça diante de Noé, né? Então, finalizando o terceiro ponto, né? Achar graça diante de Deus, achar favor diante de Deus, né? Noé e sua família acharam favor diante de Deus. Então, vamos partir para o quarto e último ponto da direção de Deus para uma vida abençoada, que é a confiança em Deus. Está lá no Salmo 37, versículo 2.
confiança em Deus, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alinhado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Amém? Então, esse texto fala bastante, né, sobre a confiança em Deus. Confiança em Deus é a mesma coisa da fé, né? Às vezes, nós, como seres humanos falhos, nós oramos por uma coisa, nós pedimos uma coisa a Deus, mas aí nós não confiamos em Deus às vezes, né? Nós ficamos com aquela preocupação, nós não entregamos na mão do Senhor, e aí isso gera em nós muita preocupação, né? E muito sofrimento. Mas se a palavra de Deus diz: entrega ao Senhor e confia nele, e tudo Ele fará, então nós devemos entregar e confiar no Senhor. Entregar sempre e confiar. E não só isso, mas também tudo na nossa vida, né? Tudo que formos fazer, o nosso trabalho, a nossa família, né? O ministério da igreja, tudo que nós formos fazer, sempre ter aquela confiança no Senhor. Sempre entender e confiar também na palavra de Deus, né? Que Ele deixa aqui as instruções do certo do Senhor, para que nós possamos seguir através da sua palavra. Entender que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então, esses são os pontos, né? Só relembrando aqui os pontos que eu trouxe para finalizar, né? São 4 pontos. O tema é a direção de Deus para uma vida abençoada. Primeiro, guardar a palavra do Senhor, lá em João 12, verso 5. Praticar a palavra de Deus, bondade e fidelidade, Efésios 4, 32, é a bondade.